Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal 2D Trader. Vamos para mais um dia de operações. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro. Sigo aqui com ainda a minha voz bem embargada, bem rouca, em função aí da gripe. Então não vou deixar de gravar para vocês, mas peço desculpa aí pela voz, tá? Vai ficar um pouco mais baixa, não estou conseguindo falar mais alto, certo? Então se você é novo aí no canal, já se inscreve, deixa teu like, né? Faz seu comentário para me ajudar a engajar o vídeo, para a gente trocar uma ideia também. E dessa forma você me motiva aí a continuar trazendo conteúdo para vocês, fechou? Fica até o final do vídeo. Lá no encerramento eu vou mostrar para vocês o relatório de performance do dia, tá certo? E sem mais delongas aí, a hora que a gente tiver a primeira operação, eu volto aqui com vocês. Turma, enquanto a gente não tem a primeira operação, eu vou estar conversando com vocês aqui. Nosso amigo Júnior Pereira fez um comentário no vídeo de sexta-feira, pedindo para que eu gravasse aqui um vídeo explicativo sobre LTA, LTB, fundos e topos relevantes, time frame, etc. Então eu vou estar trocando uma ideia com vocês aqui sobre esse assunto, beleza? Então vamos ver aqui, Júnior. Eu não sou nenhum especialista, tá, na área aqui, eu vou falar o que eu uso, né, no dia a dia, eu já comentei em outro vídeo, né, algum tempo atrás. Mas vamos lá, LTA e LTB, né? Sempre que a gente vai traçar algum tipo, né, de... Deixa eu mudar esse gráfico aqui, porque está muito poluído aqui. Aqui acho que está menos. Sempre que a gente vai traçar algum objetivo aqui, é importante a observação, tá? Quando você vai criar uma estratégia, né? A gente precisa observar, saber aonde que a gente está, né? É um dos pontos mais relevantes aqui para o day trade. Então, quando a gente olha para o passado, né? A gente espera que o preço ele se comporte como foi no passado, né? A gente olha o passado para tentar projetar o futuro. Então, aqui nós estamos vendo desde aqui do final de agosto, início de setembro, uma tendência de baixa, né? O que eu fiz? Eu tracei uma linha dos principais topos, né, desses períodos que eu estava avaliando. Ó. Essa seria uma LTB superior, né, uma linha de tendência de baixa superior, tá? Com base nisso, o que eu faço? Vou até apagar essa linha de baixo aqui, ó. Tracei a primeira linha com esses topos aqui. Eu preciso ter pelo menos 2 ou 3 topos relevantes aqui para poder traçar essa linha. A partir dela, dou um Ctrl C nela aqui, um Ctrl V, ele vai criar uma linha com a mesma inclinação. Aí eu vou puxar aqui no fundo do gráfico e tentar encontrar pontos onde fez sentido esse mesmo canal, certo? Então, olha, a gente tem aqui em cima não muito sentido, aqui rompeu, mas olha aqui a gente já tem uma, duas, três, quatro, cinco tentativas, né, desse preço vir aqui nesta região. Então, a questão da LTA e LTB, você pode verificar ela a longo prazo, né? Então, a longo prazo aqui nos últimos 3 meses, praticamente, a gente está numa tendência de queda. Então, isso significa que as melhores oportunidades que a gente vai encontrar aqui, muito provavelmente vão estar na venda. A gente procura regiões aqui próximo do topo. Não coincidentemente, olha onde a gente está trabalhando agora. Muito perto do topo. Aqui pode acontecer de deixar um fundo, vir testar essa região para depois cair. Mas isso eu já falei em outro vídeo, inclusive. A gente vê que houve uma lateralização grande aqui, aí depois o preço vem testar essas regiões, vem aqui, depois vai testar aqui embaixo. Muito provavelmente isso vai acontecer, tá? Então LTA, LTB tem assim na questão do longo prazo, e a gente pode verificar também a possibilidade no curto prazo. Vamos pegar os últimos 2, 3 dias aqui, vamos tentar ver, nem sempre vai ter uma linha. Ó, aqui, por exemplo, já não faz sentido, ó. Aqui não faz sentido traçar, porque ela está muito inclinada. A gente teria que traçar aqui, vamos ver. É muito inclinada, dificilmente isso aqui vai respeitar, né? Aí, querendo ou não, essas LTA e LTB, ela acaba se tornando como se fosse uma região de topo e fundo, né? Agora vamos falar de topo e fundo, então. Veja que nessa lateralização, a gente tem aqui alguns pontos, ó. Eu peguei onde ele mais bateu, ó. Aqui seria um topo relevante, ó. Aqui bateu uma, duas, três. Essa região ficou próximo, né? Sempre que a gente fala aqui do preço, não é exatamente esse ponto, é uma região, né? Então vamos dizer que ele oscilaria daqui de cima até aqui embaixo, né? Então veja quantas vezes ele bateu nessa região, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Tanto na questão do topo quanto no fundo. Vamos ver se o fundo é esse aqui, talvez não seja o melhor ponto, talvez aqui seja o melhor ponto, ó. Bateu uma vez, abriu aqui, bateu aqui, testou essa região, ó, várias vezes, tá vendo? Então, topos e fundos. O que você precisa fazer para traçar esse tipo de topo e fundo? Observação, meu amigo. Sempre você vai procurar observar os dias anteriores, como é que o mercado está reagindo, como que está sendo, para você aí sim traçar
esses topos e fundos, né? Outra coisa, aqui a gente está vendo no curto prazo. Agora vamos ver no longo prazo, porque eu sei que tem uma região, opa, onde é que tá aqui, ó? Uma região importante que foi o início da alta lá em agosto, né? Então esta região aqui, ó, aqui é uma região de fundo importante, tá? Se o mercado romper essa região, muito provavelmente o que que acontece? Quando ele faz o rompimento, ele rompe, volta a fazer um pullback e depois ele continua um movimento de queda. Então, se ele romper essa região aqui, aqui eu não considero necessariamente o pavio aqui embaixo, tá? Eu olho o corpo da vela. Pode ser que ele bata aqui e volte, pode ser que ele bata aqui no fundo e volte, pode ser que ele teste um pouquinho abaixo e aí volta para fazer esse pullback, tá? Mas se ele romper esse ponto aqui de agosto, a próxima região seria o fundo aqui do lado 124,632. E olha, veja que aqui a gente olha para trás já tem alguns pontos próximos aqui que já segurou no passado. Ó, aqui também, aqui também. Então veja que aqui são pontos importantes e relevantes aqui para a gente observar, tá? Com relação a time frame, Júnior, assim, o que que eu observo? A gente tem que entender o movimento da vela. Então vamos lá, aqui a gente tem um exemplo bem bacana. Estou olhando aqui 5 minutos, tá? Se eu olhar como 15 minutos, nós vamos ter uma vela que ela abre aqui, simplesmente, e ela fecha aqui. Então vamos juntar só esses 3 candles vermelhos em um só. Então aqui a gente tem apenas, ele fecha aqui nesse ponto. Nós temos uma vela vermelha, certo? Vamos olhar aqui o 15 minutos, ó. Uma vela, apenas uma vela vermelha. Aí você vai olhar, nossa, mas é uma vela muito grande, de muita força. Como é que eu vou saber como é que foi construída essa vela, se de fato ela é de força ou não? Eu baixo o time frame. Aí eu vou olhar, bom, os primeiros 5 minutos foi bem forte mesmo. Mas olha aqui, vamos traçar um Fibonacci aqui, ó. 5 minutos. Essa vela perdeu 75% de força no movimento dela. Isso indica uma dificuldade de rompimento de fundos, né? O ideal é que quando tenha essa retração, ele venha na região de 25% até um pouco superior, aqui na casa de 63%, 61% é o máximo. Quando ele chega aqui em cima, nessa região de 75%, ele já começa a ter dificuldade. Apesar de que a próxima vela ele já deixou aqui como se fosse um martelo, né? Ele perdeu a força aqui de alta, né? E aí vamos entender como é que foi a construção desta vela aqui, olhando o 2 minutos. Então aqui a gente tem 2, 4, os 5 minutos ele encerrou, né, na metade dessa vela, e aí abriu isso aqui, olha, um candle de força, mas olha, esse candle verde de força já perdeu, né, totalmente a força dele no próximo candle, ele foi engolfado aqui pela próxima vela. Aqui seria um bom ponto de venda. Eu não estava aqui no momento ainda, né, não estava observando o gráfico aqui nessa hora, mas aqui seria um bom ponto de venda. Né? O risco seria o tamanho dessa vela, vamos ver, um risco elevado, 300 pontos. Né? Aqui teria que administrar o teu risco. O que que eu faço? Né? Eu entro aqui com um stop financeiro em cada operação. Então o meu limite de perda diária é de R$ 300. Então eu faço 2 entradas com R$ 150 de risco em cada uma delas. Tá? Então aqui, por exemplo, 295 pontos, eu entraria aqui com 2 contratos. Tá? Vou até colocar aqui. Não pus nem minha senha hoje ainda. Vamos pôr aqui. Vamos colocar 2 contratos aqui só para fins de teste mesmo. Ah, mas aqui pode ser que ele pegue. Espera aí que aqui tá parecendo que vai dar uma entrada, hein? Com risco um pouco menor, porque ele tá deixando um topo aqui. Mas enfim, para eu encerrar esse assunto, então a questão do time frame, o que que é interessante? Eu deixo aberto aqui, eu tenho 2 telas. Eu deixo numa tela aberto aqui o 2 minutos e o 15 minutos para eu ver como que está se comportando aqui no curto e no prazo um pouco mais longo. E eu faço minhas entradas, a minha análise pelos 5 minutos, tá? Então é mais ou menos isso, meu amigo. Mas assim, você tem que tentar buscar qual vai ser o time frame que melhor vai se adequar à tua forma de operar. Eu já tentei operar no 15 minutos, mas a vela demora muito para fechar. Então o que que acontece? Vai ter poucas entradas, talvez poucas oportunidades. Se você errar, né, vai sair muito rápido do mercado. Né? Os 5 minutos ele te dá um pouco mais tempo para você analisar, pensar, ver se faz sentido ou não. Né? E o 2 minutos ele é um gráfico mais rápido, né? Que você tem que estar mais atento. Então, por exemplo, aqui, essa entrada seria no rompimento, né, no fundo desta vela verde aqui. Ó. Né? Seria o rompimento aqui. Até o stop ficaria um pouco menor.
do que eu falei inicialmente, é 240 pontos, ó, daria para entrar com 3 contratos com 240 pontos. Então, né, aqui já é um gráfico mais rápido, você precisa estar com a tua estratégia muito bem formada para você poder olhar para o gráfico e bater, bom, aqui é o meu operacional, aqui deu a minha entrada, entra e vai para cima, entendeu? Mas aí o time frame é você que vai definir, meu amigo, conforme a tua forma de operar, mas é importante você, se tiver condições, eu tenho duas telas, mas você pode abrir aqui, né, fazer minimizar o gráfico aqui, abrir uma segunda tela, por exemplo, dessa forma, cadê aqui ó, o gráfico? Abre uma segunda tela aqui, ó, coloca aqui diário, 15 minutos, 2 minutos, enfim. E aí você organiza aqui as telas, coloca mais um, dois gráficos para você poder acompanhar. O importante é você entender a formação dos candles, tá? A formação, como que eles se formam aí no nosso gráfico, sabe? Então é isso aí, turma. Vamos lá. Aqui até seria mais uma entrada, tá? Mas eu não tô gostando muito de entrar pelo 2 minutos. Aqui para mim, nós estamos numa região de possível venda. Aqui está aparecendo um pullback na média de 9 aqui pelo time frame de 2 minutos. Pelo 5, pelo 5 ele ainda está acima, né? Então talvez seria uma melhor entrada no rompimento desta vela aqui. Vamos ver. 190 pontos. Eu vou avaliar o que eu faço, se faz sentido entrar ou não. Mas aqui talvez seria uma possível venda, tá? Se eu entrar, eu volto com vocês aqui. Se não for nessa operação, eu volto na próxima, fechou? Bora lá, turma. Temos a nossa primeira operação aqui, então. Tá? Ela está se dando aqui no gráfico de 5 minutos. Então, quero compartilhar com vocês aqui, né, como que é a forma como eu olho aqui para o gráfico, né? Então, quando você olha aqui, somente essas velas que tem aqui, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis velas aqui. Qual que é a força maior aqui? Quem que está ganhando aqui esse cabo de guerra? Imagina que o comprador está puxando para cima e o vendedor está puxando para baixo aqui. Quem que está ganhando Quem que tá ganhando esse cabo de guerra aqui? Quem está com mais força? Obviamente que a gente tem velas maiores aqui, né, de venda. Olha a primeira vela. A segunda, o comprador tentou puxá-la para cima, o vendedor veio e neutralizou ela muito rapidamente. Terceira, a mesma coisa, ó, tentou subir, voltou. Aqui nós temos uma região importante, que é o 130 milhar, né, o bola que eles falam, segurando aqui o nosso preço. Olha, ele está batendo e voltando, batendo e voltando. O comprador tentou mais uma vez, né, já foi neutralizado na próxima vela. Então nós temos aqui uma força maior vendedora, por isso entrada na venda, tá? Nós vemos aí muita gente vendendo curso na internet, tentando setup milagroso, preço médio infinito. São setups que muitas vezes eles até podem funcionar por um tempo, mas no longo prazo você precisa entender o que o gráfico está te dizendo, né? Olhar para ele aqui com 3, 4 velas e identificar qual é a força, né? Inicialmente aqui, olhando só essas 3 primeiras velas aqui, você podia ter uma tendência aqui de queda, e aí depois você tem 4 candles aqui praticamente andando de lado, como se fosse uma lateralização, né? Então, aqui o preço segurou, mas agora está rompendo essa região, e vamos ver como que esse candle vai se comportar, né? Se ele fechar, né, a ideia nossa, penso que ele precisa fechar abaixo aqui, muito perto do fundo aqui desse pavio, tá? Se ele começar a voltar aqui, a gente começa a perder o interesse nessa operação. Então, operação na tela, né? Vou deixar vocês acompanharem aí. Nosso risco ficou de 225 pontos, né? O equivalente aqui a 5 pontos acima da nossa vela é o nosso stop e 5 pontos abaixo foi a nossa entrada, tá? O objetivo dessa operação, como é a primeira do dia, eu vou acabar procurando aqui, eu vou deixar em 300 pontos porque nós temos essa região do 0,5% aqui, né? É uma região de bancos onde o preço ele geralmente se sente atraído a vir buscar essa região quase que todo dia, tá? Seja no positivo ou no negativo. Aqui é 0,5% negativo, né? 0,5% de queda. A gente está agora com 0,31. Temos aqui o dólar nos ajudando. Veja que ele está vindo fechar o gap aqui agora. Teve uma vela forte. Aqui vai segurar também, ó, a média de 9 e o fechamento do dia anterior, né? Ainda tem um pouquinho para ele subir, então a gente tem uma gordurinha. Vamos acompanhar aqui. Se esse preço começar a segurar demais, a gente coloca no 0 a 0 e deixa a operação rolar. Se tirar a gente, não tem problema nenhum. A gente procura uma nova entrada aqui. Se não, a gente vai administrando para ver se esse preço continua a queda. Aqui para mim, pela região, como eu falei para vocês, é uma região onde o preço deve vir buscar essas regiões aqui embaixo. Mas isso pode levar dias, né? De repente a gente pode lateralizar mais um tempo aqui. Olha lá o que o preço está fazendo, ó. Bateu na média de 9, está voltando. Vamos olhar no time frame menor aqui, ó, no
No 2 minutos ele deixou um candle aqui, que é para continuar na operação ele precisa romper esse candle, o fundo desse candle agora. Nos próximos 2 minutos ele precisa romper esse fundo aqui. Senão a gente perde o interesse na operação. Fica com o desenrolar aí na tela, beleza? Vou deixar mudo aqui e fica com a operação na tela. Turma, vamos lá, vamos olhar o gráfico de 2 minutos junto. Então veja só, uma pernada de queda, um descanso. Agora a gente precisa romper essa região aqui. Se ele romper aqui, ele vem buscar nosso preço aqui embaixo, tá? Agora, se ele não romper, pode ser que ele lateralize nessa região ou comece a voltar. Aí perdemos o interesse na operação, a gente busca uma nova oportunidade, beleza? Aí, turma, infelizmente tirou a gente. Eu tive que ajustar meu stop aqui por conta desta vela aqui. Acabei trazendo para o topo dela. Mas aqui agora o comprador mostrou interesse nessa região, né? Bateu aqui na média de 9 e ele tá subindo. Vamos buscar encontrar uma nova oportunidade aí. Aí eu volto com vocês, fechou? Turma, vamos encerrar o vídeo por aqui. Felizmente hoje sem condição nenhuma de operar. O mercado não tá passando confiança nenhuma, não tá com zero tendência, né? Lateralizado nessa região aqui. Vamos ver quantos pontos aqui. Questão aí de 700 pontos. Nessa localização onde ele está agora aqui. Né? Tá andando aqui numa casa. Vamos pegar deste fundo. Aí de 300 pontos. Bate lá, vem aqui, bate lá. Então não faz sentido a gente ficar arriscando aqui na data de hoje. Dentro do meu operacional era previsto, aqui a gente tem nessa localização, que era a máxima dos últimos candles, né, de sexta-feira, e a mínima aqui, que seria a região da média de 200. Essa região aqui, ela era uma região de risco de operar mesmo, né? Só que são 2.000 pontos, era muito grande. Né? Então não tinha como a gente não ter feito, por exemplo, essa entrada de venda aqui, faria todo sentido. Olhando pelo 2 minutos, aqui o nosso stop técnico desta operação deveria estar no topo desta vela. E aqui a gente não teria sido estopado. Vamos ver qual foi a máxima dela. A máxima 210, a máxima desse aqui 200, não teria faltado 20 pontos para chegar aqui no nosso stop. Então foi a única operação que a gente fez. Eu não quis alongar, né, porque eu entrei atrasado. O certo era ter entrado aqui nessa operação. Só que como eu não estava aqui na hora, então eu não consegui fazer essa entrada, eu acabei fazendo a entrada aqui. Né, quando o mercado nos 5 minutos, deixa eu ver se foi pelos 5, isso, pelos 5 minutos, quando ele deixou esse fundo aqui, né, marcou aqui a região de um topo menor, o rompimento dele aqui para mim faria sentido aqui, pelo menos um risco de 215 pontos, pelo menos um alvo de 215 pontos aqui. Mas ele não foi buscar, né, voltou, acabou nos estopando aqui. Se tivesse deixado o stop técnico, que era naquela vela, a gente estaria na operação até agora, né? Então, mas infelizmente aí depois o mercado lateralizou, ficou dentro dessa região e não fez mais sentido a gente operar. Vamos fazer algumas confirmações aqui. Então, conta simulador zerada, conta real menos R$ 256, relatório de performance de hoje. Então, uma única operação com os custos operacionais aqui R$ 157,50. Fechou, galera? Então voltamos amanhã. Segunda-feira geralmente é tenso mesmo de operar, um dia que não tem notícia, né? Com uma lateralização também do dólar. Né, ficou aqui sem rumo nenhum, né? Ficou andando de lado os dois aqui. Então não faz sentido a gente continuar operando. Encerramos por aqui, voltamos amanhã. Valeu, turma. Um abraço a todos e tchau!